Sejam bem-vindos ao Masterclass de Sociologia. Esperaram toda a semana para receber a vossa primeira aula e eu estou aqui para vos apresentar a Sociologia. Socios quer dizer amigo, não é? Do grego, socios, amigo. Logos, logia, quer dizer tratado. Logo, Sociologia é, no fundo, a ciência amiga do estudo da sociedade. Portanto, a Sociologia estuda a vida em sociedade. Mas quando falamos da vida em sociedade, estamos a falar da vida social, do mundo exterior, porque existem também outras ciências que estudam a vida do homem, mas estudam, por exemplo, a vida psíquica, os fenômenos psíquicos, como é o caso da psicologia. A sociologia distancia-se deste estudo interior, subjetivo, e aporta e procura sentar o seu olhar para as questões externas da relação com o outro. Quando é que surge, quando é que o homem começa mesmo a manifestar essa preocupação pelo estudo da vida em sociedade? Foi no século XIX. É verdade, a sociologia nasce no finalzinho do século XVIII, mas desenvolve-se sobretudo no século XIX, na Europa, com um senhor que se chamou, um francês, que se chamou Auguste Comte, o pai do positivismo. Foi ele que pela primeira vez não só cunhou o termo sociologia, batizou a ciência como sociologia, mas também foi o primeiro cientista social que conseguiu, na altura, convencer a comunidade científica de que era possível estudar os comportamentos sociais, o comportamento do homem, a partir de métricas e de formas objetivas, tal como já faziam outras ciências, só que ciências da natureza, como a física, por exemplo, ou a ciência da vida, a biologia. Portanto, o Auguste Comte teve esta primazia de ser o primeiro a estudar em termos científicos as relações humanas, as relações do homem em sociedade. Embora depois ele tenha sido também criticado por causa do seu método positivista. Mas isso não é para aqui chamado na primeira aula. Era importante apenas que ficassem a saber do pai da sociologia. Pois é, não é ele o único sociólogo, Auguste Comte. Depois dele vieram muitos outros nomes que também contribuíram para a sociologia. E é um outro muito conhecido, que é também francês, chama-se Émile Durkheim. O Durkheim, que estudou muito também a sociologia, acabou por emprestar a sua perspectiva funcionalista da sociedade na compreensão dos fenómenos. Além de Durkheim, tivemos o Weber, que trouxe a sua perspectiva compreensiva. Enfim, ao longo da história conhecemos vários nomes, entre eles Karl Marx. Portanto, quando tiver que falar de sociologia, assim rapidamente, deverá lembrar-se destes 4 nomes: Auguste Comte, Émile Durkheim, Max Weber e também Karl Marx. Mas é importante situar o contexto de surgimento da sociologia. No final do século XVIII e no século XIX, aconteceram eventos muito importantes na história da humanidade. Estamos a falar, por exemplo, da Revolução Industrial e da Revolução Francesa, que moldaram o mundo que hoje temos. Muito do que é o mundo, do ponto de vista da sua estruturação e da sua organização, deveu-se aos factos que ocorreram, ou pelo menos foram despoletados pela Revolução Industrial e pela Revolução Francesa. Uma coisa que aconteceu foi, com a invenção do motor a vapor, permitiu que as pessoas pudessem ter acesso a mais maquinário. A deslocação, não é por acaso que a Inglaterra se desenvolveu bastante neste período com os seus portos, as pessoas podiam efetivamente diminuir o esforço manual, o esforço humano, e poder então usar mais maquinário e mais tecnologia. Houve um aumento das indústrias na Inglaterra e um bocado por toda a Europa, o que começou a criar uma espécie de desarranjo social. Entre eles, um desarranjo que até hoje nós vivemos. Estamos a falar do êxodo rural. As pessoas saíram do campo e foram se fixar nos centros urbanos, nas grandes cidades, lá onde havia mais empregos, havia mais necessidade de mão de obra. E por conta disso, passaram a surgir uma série de problemas sociais, entre eles, por exemplo, o desemprego, que não era um fenómeno grande naquela altura, já que as pessoas no campo acabavam sempre por ter alguma forma de ocupação. Isto
este facto em concreto, que foi provocado pela Revolução Industrial, chamou a atenção dos estudiosos sociais daquela época, que passaram então a se dedicar um bocado mais ao estudo destes fenómenos. E o que é que nos trouxe a Revolução Francesa? Os ideais de igualdade, liberdade e fraternidade trouxeram para a pauta pública mundial uma série de preocupações humanísticas ligadas à liberdade e aos direitos dos homens. Com a queda da Bastilha, a 14 de julho daquele ano, o que aconteceu foi a mudança dos paradigmas da governação. A realeza totalitária que governava a França foi afastada e o poder político, a gestão do país, passou a ser feita de forma seccionada. Hoje todos nós conhecemos os três poderes, né? O poder judicial, o poder executivo e o poder legislativo. Isto foi um legado da Revolução Francesa. Portanto, por este facto, a sociologia é hoje conhecida como filha das revoluções, porque ela nasceu entre estas duas revoluções. E toda a história da humanidade, para usar uma expressão de um outro cientista que há pouco tempo falei na aula, Karl Marx, está organizada em torno do trabalho. É verdade. Então, se nós alterarmos os processos de produção, a forma como se produz numa sociedade, nós alteramos os modos de vida. Foi isso que aconteceu. E é por esta razão que a Revolução Industrial é um marco histórico da humanidade em geral, mas particularmente nos estudos da sociologia.